os educadores discutiram que era necessário, no mínimo, é importante que a gente coloque isso, né, Dolores? No mínimo 10% de investimento do PIB. A Câmara aprovou um projeto de 7%. O governo de Fernando Henrique Cardoso vetou os 7%, o Lula manteve o veto e hoje se aplica menos de 5% do PIB na educação pública. É um referencial que a maioria das nações usa, mas como o Brasil nunca quis investir de fato em educação, então usa referenciais como fundos, tá? E outros tipos de financiamentos que não compromete o governo e do qual o governo pode a qualquer momento lançar a mão e acontecer o que aconteceu esse ano, né? Que a primeira coisa, quando o governo pensa em resolver o problema da crise, a primeira coisa que ele pensa em cortar é da educação. Uma das metas que diz que se propõe equiparar o salário dos educadores ao salário de trabalhadores, né, com o mesmo nível de escolaridade, ou seja, nós temos uma escolaridade superior e um salário inferior. Seria no mínimo, preciso no mínimo 2% do PIB, né, para universalizar a educação, né, para adolescentes de 7 a 14 anos e incluir 50% das crianças de até 3 anos, seria preciso mais 3%, ou seja, só duas metas seria preciso mais 5%, ou seja, 10% contempla só duas metas das 19 metas que está sendo proposta pelo governo. E o governo Dilma está propondo 7% de 2011 a 2020, que significa 9 anos. 9 anos significa toda uma educação básica, significa 3 ensino médio, significa condenar toda uma geração de adolescentes, de jovens e de professores que estão vivendo um caos tremendo da educação. Quando se coloca, né, no Plano Nacional de Educação investimento de até 7%, como é o caso, né, da proposta atual, a gente já sabe por experiências, né, passadas que não vai atingir 7%. Né? E aí por isso a gente quer o estabelecimento do número exato mesmo, né, uma coisa objetiva, entendeu? É 10% do PIB, né, para a educação pública. E não é para a educação pública. Uma das políticas centrais do Plano Nacional de Educação do Dilma são as PPPs, ou seja, a parceria público-privado. Ou seja, você retira dinheiro público, né, transfere para a educação privada, você precariza a educação pública e aí você joga a responsabilidade para os professores. Sem alcançar esse patamar, é impossível, né, nós consolidarmos um sistema nacional de educação que possa oferecer para todos, em qualquer, né, região brasileira, uma educação com um patamar de qualidade adequado. Então, a gente queria deixar claro, 10% do PIB para a educação pública, rumo aos 15% e nada, absolutamente nada para a iniciativa privada. Tá. A principal reivindicação, ela se dá em virtude da expansão precária com que está sendo encaminhada pelo governo federal, da educação profissional. A gente tem estruturas horríveis, né, principalmente nos campi do interior, e falta de recursos básicos, computadores, impressoras, casos de falta de professor, biblioteca, uma carga horária por conta desse número reduzido de professores gritante, e aí você tendo que fazer, você tendo que se desdobrar para fazer ensino, pesquisa e extensão. Então essa é a realidade da expansão. A gente percebe nas últimas propagandas aí do MEC, é como se a coisa fosse um paraíso, entendeu? E a gente que está no dia a dia das instituições está sofrendo na pele, né? Mas, na verdade, este inferno que é, né? Atualmente a Universidade Federal Pública ela tem passado por um processo de expansão, que é um processo de expansão muito preocupante. Uma vez que a universidade que está sendo expandida, ela não tem um padrão de qualidade adequado. A gente olha, percebe que tem aumentado o número de matrículas, tem aumentado as oportunidades, né, de entrada no ensino superior. Você vai na UFMA, é um verdadeiro canteiro de obras, mas na realidade o que está por trás daquilo é justamente uma expansão que é uma expansão desqualificada. O aluno ele vai ter acesso, né, ao ensino superior público, só que ele vai ter acesso ao ensino superior cuja qualidade ela é muito inferior àquilo que
né, ele tem direito de ter acesso, de ter assegurado. Nos camping como um todo, nós temos situações que são muito preocupantes, né, salas de aulas lotadas, prédios improvisados, com problemas estruturais muito sérios. Não é? A própria questão do projeto pedagógico para esses campos que estão sendo expandidos aí é algo também muito preocupante. Agora, para a formação dos professores, via justamente a expansão da universidade, nós temos as licenciaturas interdisciplinares. Né? O aluno ele vai fazer ao mesmo tempo, num tempo muito curto, ele vai fazer História, Geografia e áreas afins todas, né? Vai se preparar para atuar na rede básica em qualquer uma dessas áreas, só que com um currículo enxuto, não é? Com um professor que às vezes acaba assumindo o conjunto das disciplinas da área para a qual ele foi formado, quer dizer, com uma condição muito preocupante em termos de alcançar um padrão de qualidade. Um problema fundamental da escola pública brasileira é justamente a educação básica. E esses professores que estão sendo formados em série, com condições precárias, eles vão atuar na educação básica. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? E é justamente nesse professor que nós depositamos toda a nossa expectativa de que ele vá fazer a alteração das condições de educação na escola básica. Mas como, né? Como ele vai poder fazer isso? Professores para a educação infantil deveriam ser professores mais habilitados do que, por exemplo, com quinta, sexta, oitava série. Educação infantil é uma especialidade educacional. Agora, o número com certeza não é suficiente. Nós temos no Maranhão ainda uma parcela significativa de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever, e mais ainda uma parcela que é chamada de analfabeto funcional. Quer dizer, que sabem até decifrar as letras de algumas palavras, mas que não sabem formular ideias, que não sabem ler de forma compreensiva, muito menos escrever as suas ideias em papel. Então, nesse sentido, a escola é de fundamental importância. Há uma defasagem ainda muito grande na acessibilidade das crianças de 3, 4, 5 anos, 6 anos, na escola, e creches a gente nem fala, que creches quase não existem. Nós temos ainda no interior muitas escolas multisseriadas. E ensino multisseriado é um ensino de baixa qualidade. Eu sou o segundo período, tanto pela manhã como à tarde, né? 20 alunos nessa turma e 20 no outro. Aí é dividido só com essa tábua aqui. Depois de muita reclamação a gente conseguiu colocar essa tábua, mas não é adequado, né? E aqui também funciona 20 alunos, né? A gente reclama da questão porque o barulho continua passando aí, né? Impedindo o processo de ensino. E aí, mas ainda se diz que é uma das escolas melhores da educação infantil, é essa. É importante a criança poder se identificar com sua sala de aula. Essa criação de um ambiente de instrução, ambiente educacional, para os primeiros anos é extremamente importante. E esse aqui a nossa educação não faz. A escola é um depósito. A campanha 10% é para se começar a discutir o problema. Não é que 10% seja suficiente para resolver o problema da educação brasileira, né? Mas é para se começar a ter pelo menos um financiamento certo, né? Seria 10% do PIB, né? Do que a nação produz, do que a nação tem de rendimento para aplicar em educação. Essa questão que é uma questão muito fundamental para os movimentos que lutam pela escola pública com qualidade, que é o aumento substancial dos recursos, dos investimentos financeiros para a educação brasileira. Nós achamos que a educação, o cenário da educação no país hoje ele é precário e a gente tem necessidade imediata da aplicação de recursos para a educação. Nós não estamos fazendo essa defesa, essa campanha pelos 10% da educação no contexto atual, no momento atual de efervescência dessa discussão da educação, porque nós estamos nacionalmente discutindo o plano nacional, né, o plano de educação. Na realidade, essa defesa ela já é bastante antiga, tem
por volta de 30 anos de defesa, né? Não só do ANDES, mas das entidades que compõem o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. O Fórum Estadual em Defesa da Educação Pública é uma instância de organização da sociedade civil, que desde o ano de 1989 vem justamente se empenhando na luta pela qualidade da educação pública, um padrão de qualidade que permita aos cidadãos que estejam na região norte, nordeste, sul ou sudeste ter uma oferta, né, de matrícula, ter garantia de permanência na escola e ter condições de ensino-aprendizagem dignas. É impossível a educação pública ser tratada como uma questão nacional sem que a gente realmente possa ampliar, aumentar os recursos financeiros. O Sinasef é o Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica e Profissional. A gente tem participado nacionalmente, né, as várias sessões das campanhas, né, que estão surgindo aí, pleiteando esses 10% do PIB, né, para a educação para a educação pública. Essa pauta entrou na nossa pauta de reivindicações, né, da atual greve, da greve que está em andamento, que é o primeiro item da pauta, né, de reivindicações. E a gente tem suscitado, estimulado essa discussão na sociedade toda. Estamos todos envolvidos com o desencadeamento da campanha. Estamos inseridos no Fórum Estadual, aqui no Maranhão nós estamos inseridos no Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública, com essa expectativa, né, de promover ações que possam sensibilizar a sociedade maranhense para a importância do aumento dos investimentos na educação pública. Por compreender que sem esse aumento não é possível nós sairmos da condição que nós estamos há décadas. E agora a palavra da professora Amanda Gugel. Os outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? 1 9, 1 3 e 1 0. Em nenhum governo, em nenhum momento que nós tivemos no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, a educação foi uma prioridade. Mas não tem novidade na sua fala. Sempre o que se solicita da gente é paciência, é tolerância. E eu tenho colegas que estão aguardando pacientemente há 15 anos, há 20 anos. Pedimos ainda, secretária, respeito, para que a senhora não vá mais à mídia dizer assim, pedimos flexibilidade, como se nós fôssemos os responsáveis pelo caos, que na verdade só se apresenta para a sociedade quando nós estamos em greve, mas que está lá todos os dias, dentro da sala de aula, dentro da escola, em todos os lugares. O que se espera é que uma geração mais nova, né, venha assumir, né, essa luta e continuem lutando. É uma luta sem fim, porque nós estamos assistindo, né, ao fortalecimento de um governo, né, que se diz democrático popular. Mas o governo está tomando medidas na área da educação extremamente contraditórias. Você não tem recursos, né, enquanto organização da sociedade civil, para enfrentar um aparelho do Estado, né? Se nós não lutarmos, será pior ainda. Lutarmos não significa chegar a todas as conquistas, mas pelo menos a algumas. Continuar lutando, não desistir da luta, né, e continuar fazendo esse trabalho que só pode dar resultado se for realmente um trabalho continuado, um trabalho ininterrupto, que não é de um dia, é um projeto de vida. Você defende ou não defende. Queremos escola, queremos escola, queremos educação, queremos educação, queremos educação, queremos educação. O que Iranilson e Silvestre têm em comum? Os dois foram alunos dos CENPES, Centros de Ensino Médio e Educação Profissional, de onde obtiveram a formação em nível médio profissionalizante. Antes do CENPES, nós não sabíamos quase nada sobre produto orgânico. A gente trabalha assim do manejo dos nossos pais, da nossa família, mesmo queimada, fazendo tudo do tempo antigo, não do tipo orgânico. Hoje a nossa aprendizagem é de grande importância. Eu sempre servi como a porta aberta para o meu sucesso, que foi aqui no CENPES que eu me profissionalizei, estudei muito e
e adquiri os conhecimentos necessários que me ajudaram na aprovação do concurso. Os CEMPs, Centros de Ensino Médio e Educação Profissional, eles são escolas de ensino médio que foram implantadas na Baixada Maranhense a partir de 2004 e foram concebidas como centros que são também pontos de desenvolvimento territorial, de desenvolvimento de uma cidade. Então, nós começamos a utilizar, na concepção desses centros de ensino médio, não a categoria mercado, mas a categoria desenvolvimento territorial. Então, o número de oferta para a educação profissional era bastante reduzido, ou seja, não se concebia estrategicamente a formação dos jovens para o desenvolvimento do próprio Maranhão a partir da sua potencialidade e da própria capacidade dos jovens. Então, esse conjunto de ações, de Fórum da Juventude, os telecentros, outras ações nas áreas de esportes e de arte, somado aos centros de ensino médio, chamaram a atenção de várias pessoas de outros estados, chamaram a atenção do Ministério da Educação, que passou a visitar esses centros de ensino médio e colocaram essa experiência dentro de um rol das boas iniciativas de ensino médio integrado no país. Um estado como o Maranhão, ele precisa garantir à juventude uma formação que possibilite a essa juventude transformar a realidade do estado em que ele vive. A gente tem que chegar lá. Quando o raio ilumina todo o céu e o mundo na luz é mergulhado no